Boa noite a todos. Que a paz do nosso divino irmão, amigo, mestre, modelo e guia, Jesus, esteja sempre conosco. Agradeço sempre a presença de todos vocês, a esta casa de Jesus, esta casa que nos acolhe sempre com muito amor, com muito carinho. Agradecer também pelas doações que a gente recebe. A casa precisa desta ajuda de vocês para dar continuidade aos trabalhos que ela desenvolve, né? Os trabalhos sociais. Nós temos a ajuda às famílias que precisam, né? Sejam cestas básicas, sejam também com os enxovais, né? A casa ela está sempre aberta para auxiliar a todos, cada um dentro da sua necessidade. Então a casa está aberta para quem procura um tratamento espiritual, para problemas diversos, seja para si, seja para alguém da sua família, algum amigo. Ela está aberta também para os estudos, para aqueles que querem se aprofundar no entendimento, no conhecimento da doutrina espírita, que é importantíssimo, principalmente hoje, quando a gente está bombardeado com tanto conhecimento aleatório, nem sempre embasado na doutrina, às vezes no achismo. Então é importante a gente ler e estudar mesmo a doutrina de forma sistemática, para não cair no erro daqueles que estão lá professando e não fizeram o estudo, né? E também está aberto àqueles que querem trabalhar, querem fazer algo pelo próximo, querem dar mais vida e utilidade à sua existência, porque se nós estamos aqui encarnados, certamente não é apenas para nos melhorarmos. Nós estamos também atuando e ajudando na melhoria do mundo, na melhoria do nosso próximo, da nossa família. Então é importante sim também nós termos essa visão como trabalhadores. Agradecer também ao nosso amigo Valteir, que se dispôs hoje então a vir aqui fazer a palestra. O tema: cuidar de si, cuidar do outro e do planeta. Então agradecer e convidar a todos neste momento para que fechemos os olhos para iniciar a prece. E vamos assim, com os olhos fechados, serenando o coração, os pensamentos. Vamos todos buscando a figura do nosso amado Mestre Jesus, seu olhar sempre doce, compassivo, de braços abertos. E vamos sentindo as vibrações, a paz e o amor emanados pelos nossos irmãos da espiritualidade, os mentores da casa, os nossos mentores que estão aqui conosco. E vamos aproveitar este momento para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai querido, Pai amado. Agradecer pela bênção desta encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui matriculados nesse planeta maravilhoso que nos recebe, para que aqui possamos desenvolver as nossas atividades, para que possamos adquirir a experiência, colocar em prática os conhecimentos adquiridos, nos redimir dos erros do passado, buscando sempre a evolução, buscando melhorar, buscando o amor. Agradecer aos irmãozinhos queridos que aqui estão conosco, são trazidos pela espiritualidade, para que juntos, neste momento de reflexão da palestra, possamos aprofundar e esclarecer melhor os nossos conhecimentos e entendimentos para aplicar na nossa jornada. Agradecer também aos mentores desta casa, que desde muito cedo estão aqui preparando esse ambiente para receber cada um de nós, encarnados e desencarnados, para que aqui possamos receber o tratamento adequado, esse tratamento espiritual, essa troca fluídica que aqui acontece. E assim, envolvidos pela espiritualidade, por esta paz, pelo amor, pela luz, vamos mais uma vez aqui também agradecendo a presença do nosso irmão Valteir e pedindo à espiritualidade que envolva o nosso irmão,
para que ele consiga aqui passar tudo o que ele se preparou para passar, com muito amor e com muito carinho. E assim todos com o pensamento em Jesus, coração sereno, vamos iniciar esta noite de palestra, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Tudo bem? Hoje nós estamos em ritmo de férias ainda, né? As casas espíritas por Ubatuba, né? Estão sempre andando assim, com poucos espectadores encarnados. A maioria ainda em viagem, curtindo filhos, curtindo netos, né? Parentes que vêm nos visitar. Alguns só nessa época, né? Para aproveitar o verão, mas está tudo bem. Então a gente vai fazer aqui hoje um verdadeiro evangelho no lar, dentro da casa espírita. Eu acho lindo a conformação das casas espíritas, principalmente essas que têm pouco espaço. Eu vou explicar. Porque é aconchegante, não é? A gente se sente próximo das pessoas, né? A gente já fez palestra em casa espírita que a pessoa está a 50, 60 metros da gente. É horrível, né? É lógico, tem microfone, tem essas coisas todas, né? Mas é estranho. Eu prefiro desse jeito, né? O próprio Chico Xavier dizia, né, que quando instalassem o luxo na casa espírita em que ele frequentava, ele sairia daquela casa. Ele era tão humilde que ele falou assim, não vem com luxo para a casa espírita, né? Jesus era a simplicidade em pessoa. A simplicidade em pessoa. E a gente às vezes faz do luxo, né, aquilo que algumas pessoas falam, mas é simplicidade, é conforto, é bem-estar. Nem sempre, né? Nem sempre é assim, né? Mas tudo bem, nada contra o bem-estar, nada quem consegue colocar um ar-condicionado dentro de uma casa espírita, né? Fechar tudo, aquele ambiente climatizado, essas coisas todas. Não tem problema nenhum. Eu só estou citando aqui que no meu gosto é assim, né? E eu estou muito longe de ser parecido com o Chico Xavier, obviamente, né? Mas essa simplicidade é muito gostosa, gente. O Diego então já adiantou aqui o tema que a gente trouxe para a noite de hoje. Eu fui convidado para ir lá em Volta Redonda, né, Rosimar? Para a gente fazer uma palestra de final de ano chamada A Cultura da Paz. Era a Cultura da Paz? Não. O Encontro da Paz. As casas espíritas da cidade de Volta Redonda. E eles deram esse tema lá. Eu achei muito interessante. Falei, vou levar para Ubatuba. Né? Eu tive que fazer uma palestra em cima desse tema, né? E é um tema interessante, gente. Cuidar de nós mesmos, né? Cuidar do outro, cuidar do planeta. Porque ele está engajado no ensinamento de Jesus, né? Quando Jesus simplificou os 10 mandamentos e falou para a gente assim, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Está correto? Não foi isso que Jesus nos ensinou? Né? Então ele resumiu os mandamentos nessa lei, né? Então eu lembro que até um doutor da lei questionou ele, o que eu preciso, Senhor, para ser salvo? Ele, siga os mandamentos. Aí ele citou o mandamento, Jesus disse, é isso aí, está certinho, o mandamento é esse. Faça isso e será feliz. Faça isso e será feliz. Então nós temos que entender que esse cuidado com nós mesmos, né, ele é imprescindível para que a gente faça aquilo que a doutrina espírita pede de cada um de nós, a caridade. Porque a doutrina espírita tem como lema principal que fora da caridade não há salvação. E não há mesmo, né? Porque Jesus pautou a sua existência na caridade, né? No bem ao próximo. Mas Jesus se cuidou, né? Jesus não fumava, Jesus não bebia. Eu espero que ninguém que fume e bebe aqui fique, mas pelo amor de Deus, né? Já vai começar a espírita a falar negócio de vício, né? Nós não estamos criticando o vício de ninguém, porque nós não temos moral, autoridade moral para isso.
Eu só estou citando que Jesus se cuidava bem do seu corpo, né? Eu não sei como que ele se alimentava. Eu não sei se era só de peixes, né? Ou tinha outro tipo de alimentação que o Cristo utilizava para manter o corpo dele. Mas ele desencarnou jovem, com 33 anos, segundo, né, as tradições religiosas. Então nós não sabemos, mas era um espírito que se cuidava. O espírito Emmanuel, inclusive, descreve Jesus, né, numa carta, quando ele era Públio Lentulus, a época em que ele viveu com Cristo, no livro há 2000 anos atrás. Quem puder dar uma olhadinha lá, que existe uma descrição da figura do Cristo. Então eu estou fazendo esse início de palestra com vocês, lembrando a figura de Jesus. Era realmente uma pessoa, um homem bonito, né, de bom porte físico. Essa é a descrição que Emmanuel deu dele numa carta ao governador da cidade em que ele era senador. Então é uma descrição belíssima do Cristo, né? As pessoas inclusive ficavam em dúvida, né? O Cristo era moreno, era branco, era negro, como é que era o Cristo, né? E ele dá a descrição lá. Então vocês leiam o livro há 2000 anos atrás, que está a descrição do Cristo neste livro. Mas ele cuidava dele. E nós precisamos cuidar também do nosso corpo. Porque o nosso corpo, gente, ele é um instrumento em que nós, espíritos eternos, utilizamos para progredir. Como disse no início aqui o Diego, a gente está aqui para progredir. É um progresso constante. Eu lembro que Leon Denis, no livro no Destino da Dor, do Ser... Não, Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Minha esposa que guarda o nome dos livros. Mas é um livro que, assim, ele em geral, o Leon Denis fala que a gente evolui em espiral. É interessante isso, né? A gente evolui em uma espiral. A espiral começa pequena assim, só que a espiral do Leon Denis vai abrindo. Ou seja, como que a gente começa? Simples e ignorante, como está lá na questão 132, né? Simples e ignorante, sem conhecimento nenhum, e vai expandindo o nosso conhecimento, vai desenvolvendo a nossa moralidade, até a gente chegar num estágio maior, né, desse círculo que a gente faz, dessa espiral, para se encontrar com Deus. Ou seja, nós somos destinados ao encontro com o nosso Pai. Somos o filho pródigo que saiu dos braços dele e vamos retornar aos braços dele um dia. Não é? E como que isso acontece? Através das diversas reencarnações que nós vivemos. Então, quando a gente demora muito num processo evolutivo, é como se a gente estivesse fazendo assim na espiral, no mesmo sentido, a gente não sai do lugar. A gente gira, ou encarna, desencarna, reencarna e não sai do lugar. Né? É como se a gente repetisse os mesmos erros. É como se a gente repetisse os mesmos erros, mas é assim, né? Mas nosso destino, gente, é sermos espíritos puros. Todos vocês já sabem disso, né? Agora, qual é o caminho para isso? Na questão 132 do Livro dos Espíritos também fala isso. Nós estamos aqui para progredir ajudando Deus na obra da sua criação. Só com essa frase a gente vai ver que a ligação de cuidar da gente, cuidar do outro e cuidar do planeta está ligado. Né? Está tudo interligado. Diz a doutrina espírita na questão 541 que nós saímos do átomo e vamos ser arcanjos ou espíritos puros. É isso? Então veja bem, o princípio inteligente que habita em cada um de nós começa num átomo, numa coisa bem pequenininha, é a ponta da espiral, até que a gente consegue chegar a sermos racionais, despertarmos para a razão como seres humanos, segundo a classificação que existe na biologia. Somos seres humanos, mas nós começamos pelo átomo. Tudo na vida tem um princípio, e é interessante, quando a gente fala em cuidar da gente, do outro, do planeta, que a gente sabe, nós espíritos sabemos, que Deus é a perfeição em pessoa. Vai dizer uma pessoa, né? Porque a gente precisa de uma figura. Deus é a perfeição absoluta. Nós temos certeza absoluta disso. Temos ou não temos? Nós temos, gente, certeza disso, que Deus é a perfeição absoluta? Temos, não temos? Então por que a gente não segue a lei dele? Por que a gente ainda se revolta com algumas coisas que acontecem com a gente? Por que a gente se revolta com os reveses da vida, se ele é a perfeição absoluta?
se Ele é sábio e justo, se eu acredito nisso, tudo que eu estou passando é justo, porque foi Ele que me criou. Ele sabe o que vai acontecer comigo, Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Ele sabe. E a gente ainda se revolta. Então, a doutrina espírita, no geral, isso é o que eu compreendi estudando a doutrina por alguns anos, gente. Ela diz para nós que nós temos uma visão muito pequena do sentido da vida. Nós, espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, espíritos considerados ainda imperfeitos pela escala evolutiva criada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Perfeito? Não é isso? Então, nós somos espíritos considerados imperfeitos, porque ainda somos egoístas e muito orgulhosos. Está correto até aqui, gente? Estou falando nenhuma bobeira? Se tiver, fala assim, ó, discorda. Pode discordar, não tem problema. Aqui é um evangelho no lar. Lembra que eu falei no início? Podemos discordar. Bom, então, eu preciso me cuidar. Isso é sem dúvida. Para que eu possa cuidar do outro, eu preciso me cuidar primeiro. Porque senão eu vou sair fora do mandamento divino. Eu não vou conseguir amar a Deus, né, nem amar o próximo, se eu não me amo. Agora, se amar, não pode ser aquele ato de egoísmo. É diferente de se cuidar, o autocuidado. Vocês concordam com isso? O egoísmo é quando a gente só pensa na gente. O autocuidado é eu me preparar para servir a uma causa, né? Servir a alguém, eu preciso estar bem. Para cuidar do meu lar, eu preciso estar bem de saúde. Né? Para ir para o meu trabalho, eu preciso estar bem. Não é assim? Então eu tenho que me cuidar. Os cuidados com o corpo físico são muito tranquilos de fazer. Né? Deixar de comer uma feijoada toda semana. Né? Carne muito gordurosa. Né? Se empaturrar de cerveja junto com o churrasco ou com a feijoada. São cuidados, gente. A gente fala brincando assim, para que a gente se desperte para isso. O corpo reclama quando a gente comete excessos. Está errado você tomar a sua cervejinha? Desde que você não se vicie? Não. Está errado você comer a sua feijoada? Desde que você não exagere? Não. Está errado você comer o seu churrasco? O seu torresminho? Desde que você não exagere? Não está. Mas nós temos que tomar esse cuidado. O problema é que nós exageramos. Nós somos assim, nós somos pessoas que gostam de chegar ao limite. Né? O ser humano, segundo o João de Anjos, tem essa mania. A gente quer ser o máximo em tudo. Quando você entra para a doutrina espírita, é interessante, a pessoa faz um curso de passista, ela quer ser o melhor passista. Eu quero ser o melhor passista. Quando faz um curso de orador, eu tenho que ser o melhor orador. E a gente fica se cobrando, não temos isso? A gente tem algumas pessoas, alguns de nós se cobram muito, né? Essa perfeição. Isso é natural, porque nós temos o DNA de Deus, que é a perfeição absoluta. Então é natural que a gente queira fazer as coisas bem perfeitas, da melhor forma possível. A gente só não pode exagerar, porque senão a gente fica frustrado. Eu lembro quando eu fazia parte de um grupo de passe, tinha uma pessoa que só gostava de tomar passe com uma determinado passista. Aí um dia, essa pessoa a gente acabou conhecendo, eu falei assim, mas por que você só gosta daquele passista? Porque a energia dele me faz bem, a dos outros não faz. Pronto, já pensou? Eu falei assim, poxa, mas toma comigo, pelo menos para eu sentir que eu tenho que sair fora, desistir de ser passista, né? Se a minha energia não é boa, eu falei assim, vou tomar com você então qualquer hora dessa. E ele foi e tomou, mas eu com cuidado, acho que eu até tremi nesse dia, na hora de dar o passe. Eu falei, meu Deus, a minha energia tem que ser muito boa para ajudar essa criatura. Mas assim, gente, a gente entra para a sala do passe, não acontece nada disso não, a gente fica sereno e tranquilo. Ele gostou. Aí eu falei, passa a tomar com outras pessoas, né? Senão você cria um vínculo. Se um dia você não melhorar, você vai apontar o dedo para o passista e falar assim, ah, vendo, dessa vez você me castigou, só energia ruim. Então, faça essa variação. E assim somos nós, a gente gosta mesmo de ser bom naquilo que a gente faz, e é legal isso, né? Então, gente, cuidar do nosso corpo é essencial, porque como eu disse no início, ele é realmente um instrumento que a gente utiliza
para progredir, né? Hoje a medicina nos ajuda muito, todos nós sabemos disso, né? A cuidar do nosso corpo, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais longa. Por mais longa que ela seja, a gente sabe que é um estalo na eternidade, né? Mas a gente pode ter vida mais prolongada. Nós conhecemos uma senhora, eu vou abrir um parênteses para falar rapidinho dela, chama-se Dona Ondina, né, Rosimar? Dona Ondina é uma senhorinha que nos ajuda no Centro Espírita Joana de Ângeles. E eu sempre falo dela em algumas palestras. Quando me vem um assunto, eu lembro dessa senhora. Ela vai fazer 95 anos agora em julho. É isso mesmo, né? 95 anos agora em julho. E ela trabalha numa tarefa de refeição que a gente faz no Centro Espírita Joana de Ângeles para os moradores em situação de rua. Essa senhora, ela chega às 2 horas e a gente normalmente termina por volta de 18 horas o serviço. Somos um cozinheiro e 4 auxiliares que a gente tem nessas equipes que fazem essa refeição. Bom, o cozinheiro senta, porque não aguenta ficar mais de 4 horas. Eu, quando estou lá, eu sento, minha perna dói. Os outros sentam, a Dona Ondina não para. 94 anos de idade. Ela não para. Mas é uma senhora desse tamanhozinho, magrelinha, né? Aí nós fomos na casa dela, ela contou pra gente: olha, eu sou assim desde novinha. Quando eu trabalhava, ela cuidava de hotéis, né, Rosa? A história dela é essa aí. Se ela ouvir isso, ela não vai brigar comigo de contar essas intimidades, né? Nós estamos falando coisa boa dela aqui. Então ela disse que o patrão dela fala assim: Dona Ondina, a senhora parece que tem rodinha no pé. A senhora está aqui, daqui a pouco eu procuro, a senhora está lá, que eu procuro lá, a senhora está para lá. Ela não para. Ela disse que é assim desde jovenzinha. Ela não para. Oi? O tempo todo ela está sorrindo. E o tempo inteiro sorrindo. Então, gente, eu penso assim, quando eu olho para aquela senhorinha, eu falei, essa cuidou do corpo. Ela cuidou do corpo. A gente pergunta: o que a senhora come, Dona Ondina, para ser desse jeito magrinha? Tudo. Como tudo. Aí alguém, se tiver algum médico aí, vai falar: o senhor Valteir, tem cada organismo reage de uma forma. Tem algum médico aqui? Não? Ah, podiam me ajudar. Mas cada organismo reage de uma forma, né? Eu tenho uma filha também, nós temos, né? Uma filha que é magrinha também, mãe do meu neto que está aqui. Ela é magrinha, come bem pra caramba. Mas assim, a Dona Ondina come dosado. Ela falou assim: eu estou beliscando o dia inteiro, mas eu não encho um prato de comida para mim. Falando com a gente. Então eu estou lembrando Dona Ondina para entender como é que é importante cuidar. Ela chegou a 95 anos, ela fica 4, 5 horas trabalhando sem sentar. Tem que ser estudada, né? A Dona Ondina precisa ser estudada. Mas aí a gente fala assim: eu tenho que ser igual a Dona Ondina? Claro que não. O meu organismo reage diferente. Eu não aguento ficar 4, 5 horas em pé. Eu vou fazer 67 anos, pô. Eu sou uma criança para Dona Ondina ainda. Ela me chama de filho, chama a gente de filho, né? Vocês são os filhos queridos que eu tenho aqui em Ubatuba. Então, você vê bem, e eu não aguento. Mas nós temos que cuidar do corpo. Mas cuidar do corpo, gente, exige também o cuidado com a nossa mente, que é a famosa saúde mental agora. Como é que a gente cuida da nossa mente? Diante dessas tribulações todinhas que a vida nos oferece a cada dia, violência exacerbada, guerra para tudo quanto é lado, né? Rumores de terceira guerra mundial, e só notícia ruim. Como é que a gente cuida da nossa cabeça? Segundo a doutrina espírita, com prece e evangelho. Só isso. Não só isso não. Prece, evangelho e trabalho no bem. Prece, evangelho e trabalho no bem. Só 3 coisinhas. A gente cuida da nossa saúde mental. Então, está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, caridade moral e caridade material. Que é agora o próximo tema que nós vamos falar, que é o cuidado do outro. Porque essa caridade nós temos que ter conosco, né? De cuidar do nosso corpo e de cuidar do nosso espírito. E para cuidar do nosso espírito é a nossa saúde mental. Tá tudo bem até aqui, gente? Como é que eu cuido do outro agora? Que é uma das fases da lei maior, do mandamento maior que Jesus nos trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Como amar o próximo numa situação
em que a gente é tão diferente. Como amar um inimigo? Se ele, o Cristo, disse que nós temos que amar o nosso inimigo. E ele amou, ele não só falou, né? Volta a repetir, a nossa distância evolutiva para o Cristo, eu acho que é a nossa distância para a última galáxia que existe no universo, que é bilhões de anos-luz. Não tem problema nenhum. Se ele chegou lá, nós vamos chegar também. Mas ele pautou a sua existência no amor ao próximo. Ele pautou a existência dele no amor ao próximo. E a gente enche a boca para falar, eu sou cristão. A gente tem orgulho, né? Um rótulo, né, que a gente coloca aqui, e outros colocam até na testa, né? O jogador de futebol adora, né? Amo Jesus. Então, nós sabemos que ele é o nosso modelo, o nosso guia. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. A gente enche a boca para falar que é cristão, mas a gente não tolera as diferenças. A gente não tolera uma agressividade, uma palavra mais forte que alguém joga em direção a gente, uma agressão verbal. A gente não suporta isso, né? A gente quer partir às vezes para as vias de fato. Dentro das redes sociais é um negócio impressionante como é que a gente vê que o cristão não é cristão. Não é cristão. Esses tempos atrás, eu me indispus com uma confrade espírita, gente. Uma confrade espírita. Eu até pedi desculpa para ela. Falei, meu Deus do céu, eu não aguentei. Você me fez chegar ao meu limite. Porque ela, dentro de um trabalho que a gente faz, ela falou assim, eu tenho as minhas reservas com esse negócio de dar comida para esses vagabundos na rua. E ela pôs isso na rede social. Que a gente tem que repensar isso. Depois de falar com a gente lá, ela pôs isso na rede social, né? Ela falou que ela descobriu a minha ideologia política. Ela descobriu. Todos temos uma ideologia política. A gente apoia um determinado governo porque a gente vai lá e vota nele. Não é assim que acontece? Eu gosto daquele plano de governo, ela vota naquela. Ela descobriu. Eu assim, não acredito. Eu não acredito. Passou mensagem no particular via WhatsApp para mim. E começou a discutir comigo. Não é possível. Não vou mais no livro dos Espíritos que você dá curso. Porque você apoia esse tipo de governo. Ou esse tipo de pessoa. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eu não podia apoiar ninguém. Eu não sabia que eu podia ter liberdade de agir e de pensar. Né? Bem irônico, né? Eu pedi perdão a Deus, mas eu fui irônico. Eu fui irônico. Nossa, eu não sabia que eu era tão errado assim. Mas se você acha que você está certo, eu apoio o que você quer fazer. Porque a sua vida te pertence, assim como a minha vida me pertence. Né? Quando eu morrer, você não vai comigo. Aliás, quando eu nasci, você não desceu comigo. Né? Ninguém. Nós nascemos sozinhos e voltamos sozinhos. Não é assim? É bem assim, né? Então, isso me deixou um pouco abalado. Falei, meu Deus, é uma confrade espírita, mas aí você reflete, pensa, qual é o nível de evolução que está essa criatura? Em que nível de evolução que ela está? O que Jesus me ensinou nesse caso? Né? Aliás, o que Francisco de Assis, né? O pobrezinho de Assis nos ensinou, né? É preciso amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido. Não é assim? Olha quantos ensinamentos que nós temos para a gente tocar a nossa vida com serenidade, com equilíbrio. Não é? Então, cuidar do outro é uma necessidade primordial do espírito que quer evoluir, porque fora da caridade não há salvação. Então, eu preciso viver com o outro. Aqui no Livro dos Espíritos, que eu trouxe o Livro dos Espíritos e trouxe o Evangelho. No Livro dos Espíritos tem as leis morais, lei de sociedade. Nós nascemos para vivermos juntos.
Eu dependo de cada ser humano que existe nesse planeta, como ele depende de mim. Eu não consigo fazer nada sem o outro. Você se imaginou se não existisse médico? Imaginou se não existisse advogado? Se não existisse o coletor de lixo que varresse as nossas ruas? Hein? Nós já imaginamos que a gente quisesse ser tudo isso? Não, eu vou ser médico, advogado, vou catar lixo, eu vou ser isso, eu vou ser tudo. Não dá, gente. Eu preciso do outro. Eu preciso do outro. Eu vou abrir aqui, só para a gente dar tempo. Eu li sobre o dever, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achei lindo isso. O dever, né? É o Espírito Lázaro que deu essa mensagem em 1863. Ele diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Você sabe o que significa isso? Eu tenho que cumprir a lei de Deus, eu não posso dar jeitinho. O dever é uma obrigação moral. E nós somos aquelas pessoas que querem estar sempre contornando as coisas, já perceberam? Pensa no trânsito, eu vou dar um exemplo do trânsito. Você não pode converger aqui, ó. Você tem o retorno é a 1 quilômetro. Você converge aqui, para ganhar tempo. Entenderam isso? É um dever moral eu seguir as leis. E as leis dos homens eu não sigo. Eu não sigo as leis dos homens. A gente fica infringindo alguma lei para ganhar tempo, para dar um jeitinho, para se arrumar, não é? A pessoa que sempre dá um jeitinho ficou famosa, porque o Brasil todo ficou famoso no mundo, né? É o país do jeitinho. Como se fosse só a gente que errasse, né? Nos outros países ninguém erra. Então, gente, o dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro. E em seguida, olha o que diz o Espírito de Lázaro, capítulo 17 do Evangelho. Em seguida, para com os outros. O dever é uma lei da vida, né? Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Ou seja, nós temos que ter dever em tudo. Nós temos que ter respeito pelas leis em qualquer situação, seja uma situação dessa que eu acabei de falar. Eu vou cortar aqui, ali perto do Chibata, se alguém conhece, eu cansei de ver isso, né? Da minha casa até o Chibata, eu tenho que passar pelo Jardim Carolina, e lá na frente, não é isso, Rodrigo? Fazer um contorno para pegar na mão certa para entrar no Chibata. Quase ninguém faz isso. O pessoal que vem aí da Mara Funda, lá do Ipiranguinha, chegou ali perto do Chibata, já joga. E tem acontecido alguns acidentes, né? Então, veja bem, um respeito a uma lei simples. Não é para fazer a conversão ali, é mais na frente um pouquinho. E a gente dá um jeito de burlar isso, né? Sem falar em outras coisas que a gente fica burlando por aí, né, gente? Bom, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por achar-se em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não é? É por isso que é difícil cumprir o nosso dever, porque os interesses que nós temos, às vezes, são bem inferiores, bem mesquinhos, me desculpe, né? Nós temos interesses, às vezes, bem mesquinhos, até em detrimento do outro. A gente comete coisas que até Deus duvida que criou um ser assim, né? Então, o dever, como ele diz aqui, é uma obrigação moral, tá? Aí ele termina dizendo assim: o dever cresce e irradia sob a mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Olha como é que ele já aliviou no final da mensagem dele para a gente, né? O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Ele quer dizer que à medida que eu vou progredindo, aí eu volto lá no que o Diego falou no início aqui, tem que estudar. Esse conhecimento aqui da doutrina espírita, ele é libertador. Ele é muito libertador, né? A doutrina consola esclarecendo e esclarece consolando. Não é assim? É o que eu tenho de ideia da doutrina espírita. Ela me esclarece consolando, e me consola e me esclarecendo também. Então, à medida que eu me esclareço, a minha visão, o meu ponto de vista sobre a humanidade, meu ponto de vista sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o sentido da vida, vai mudando. É por isso que a gente desenvolve primeiro a inteligência. Primeiro a gente desenvolve a inteligência, depois a gente desenvolve o sentimento ou o sentido moral. Não é? A nossa moralidade, ela vem depois.
porque a gente sabe que está fazendo errado, né? Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esse de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça em seus próprios olhos. A beleza da obra de Deus somos nós. Somos nós. Essa é a beleza que tem que resplandecer aos olhos de Deus. E Ele vai ficar muito feliz à medida em que a gente vai progredindo, vai entendendo as pessoas, vai perdoando, vai amando, vai tolerando mais. E o mesmo, meus irmãos, acontece com o nosso planeta. Essa é a morada que Ele nos deu para progredirmos. E Ele nos fez ela perfeitinha. Entregou uma natureza exuberante para nós cuidarmos. Aí a gente vai progredindo e precisamos construir as indústrias. E as indústrias precisaram destruir. Olha o preço que nós estamos pagando pelo progresso que nós chegamos. Mas é necessário. Lei de destruição. Também está aqui na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais. Só não é legal a destruição abusiva. Essa os Espíritos condenam, está errada. Mas tem a destruição natural, né? Para a gente se alimentar não temos que destruir. Para a gente se renovar, o nosso corpo não se destrói. Para a gente reencarnar, o corpo não perece. Essa é a destruição natural, né? E assim vai. Então, cuidar do planeta é cuidar da casa que Deus nos ofereceu. E a pergunta que a gente tem que fazer para todo espírita: nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos fazendo a nossa parte para cuidar do planeta? Nós estamos desperdiçando menos? Não é? Às vezes a gente abre o nosso armário, compramos lá uma comida que já está cheia de bichinho. Às vezes abrimos uma geladeira, está lotada de coisa que a gente vai tirando, jogando fora porque já estragou. A gente não conseguiu consumir. Não conseguimos consumir, estraga. As coisas estragam na nossa geladeira, as coisas estragam no nosso armário. O consumismo, gente, é algo terrível. Que nós espíritos temos dever moral de combater esse consumismo. Vocês sabiam que para fazer uma calça jeans a gente gasta mais de 60 litros de água? Uma calça jeans? Você imagina milhares de calça jeans, né? Então o planeta está reclamando, assim a olhos vistos, a destruição que nós causamos nele, né? E ainda assim tem figuras importantes, líderes mundiais, que ainda se negam a acreditar que o planeta está se destruindo. Eu estou aqui agora me esvaindo o suor. E olha que está tudo ligado, né? Tem gente passando mal por aí. Imagina as pessoas que moram numa casinha humilde, né? Que não tem um ventiladorzinho, não tem nada. Quantas e quantas vezes nós estamos ouvindo na imprensa pessoas que estão morrendo de frio em alguns lugares e morrendo de calor em outros. Quantas notícias que a gente ouve das pessoas que estão morrendo nas enchentes, nessas tempestades que agora são... São Paulo, inclusive, não é mais terra da garoa, né? Agora é terra da tempestade, que é uma tempestade todo dia na capital. Todo dia. O planeta está mudando. E graças a Deus, existem milhões de espíritos que estão cuidando disso, né? Encarnados, tá? Além dos desencarnados. Então, quando a Terra gritou, quando tudo começou a ficar ruim, muitos de nós reencarnamos e gritamos junto. Opa, basta! A gente é contra a indústria? Claro que não. Mas a nossa inteligência não consegue desenvolver uma indústria que não polua? Claro que sim. Nós não conseguimos construir carro que não polui? Construímos. Não é? Então, o planeta precisa ser cuidado. E quando o planeta precisa ser cuidado, parte daquele princípio de que eu me amo, eu amo o meu semelhante
E com isso eu vou educando a mim mesmo, educando o meu semelhante, para que o planeta receba pessoas educadas. Não é? Allan Kardec, deixa eu ver se eu consegui separar aqui, ele fala sobre essa educação. Gente, eu acho lindo. Vamos ver se eu vou achar aqui, tá? Não, é no Livro dos Espíritos, tá vendo? Eu estava errando já, é no Livro dos Espíritos. Eu vou achar, tenham paciência comigo. Na questão 685 do Livro dos Espíritos, é a lei do trabalho. Vai fazer uma pergunta assim: tem um homem direito de repousar na velhice, que é um cuidado? Ele diz, sim, nada é obrigado à pessoa, senão de acordo com as suas próprias forças. Mas que há de viver o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Foi em cima dessas questões que Kardec fez um comentário, por isso que eu estou lendo. Ele diz assim: o forte deve trabalhar para o fraco. O forte deve trabalhar para o fraco. Eu tenho que cuidar do outro. Eu tenho que cuidar do outro, porque eu vou precisar que o outro cuide de mim depois. Porque eu não vou ser forte sempre. Eu vou ficar um velhinho na cama, de repente. E vou precisar de alguém me ajudando. Então agora eu estou menosprezando quem precisa, aí a lei do retorno vem. Vamos ficar atentos a isso, né? Não tendo família, a pessoa, né? A sociedade deve fazer às vezes dessa. É a lei da caridade. Não tendo uma família que cuida daquela pessoa, a sociedade tem que cuidar. Onde está o erro aí? Por que a gente fica reclamando em cuidar da pessoa? Não vou cuidar porque eu venci na vida. Eu era pobre e venci. O outro não é um vagabundo. Isso é problema dele. Não é. Não é problema dele. A doutrina espírita está falando isso, não sou eu. Nós somos espíritos ou não somos? Somos cristãos ou não somos, gente? Hein? Somos, não somos? Vocês estão com medo de falar, pô. Somos ou não somos, gente? Somos, não somos? Pelo amor de Deus, se a gente é cristão, se a gente é espírita, se a gente entende isso, nós sabemos que quando uma pessoa não tem família, quando a pessoa está julgada na rua por causa de um vício, né? Um vício que às vezes nós já vivemos em outra existência. Uma situação que às vezes nós já passamos em outra existência. E alguém cuidou da gente, né? Lembra da parábola do bom samaritano? Que Jesus ilustra, ele desenha para nós quem é o meu próximo, perguntam para ele. E ele conta a parábola do bom samaritano. Os religiosos passam, os religiosos não estão nem aí. Um inimigo do judeu, que é um samaritano, vai lá e ajuda. Jesus dá uma lição inesquecível nessa palestra, nessa parábola. Uma lição inesquecível para cada um de nós. É um tapa de luva de pelica, né? Então o nosso próximo é aquele que está ali julgado precisando da gente. E a gente restringe o próximo à nossa família, ao nosso grupo de amigos, né? À sociedade espírita em que a gente está vivendo. A gente restringe, né? O outro é problema dele. Não é, gente. A doutrina espírita está dizendo que não é. Mas vamos lá, Kardec. Ele diz assim, ó: a ciência não basta, diga ao homem que corre o dever de trabalhar, é preciso que tenha que prover a sua existência por meio do trabalho, né? Em que ele se ocupe, e que nem sempre acontece, porque nem sempre tem trabalho para todo mundo. Não é assim? Olha o desemprego aí. Tem muita gente desempregada no mundo, né? Kardec começa assim: não basta, diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar, é preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre trabalho. Se não encontrar trabalho, a pessoa vem na casa espírita: Diego, pode me dar uma cesta básica esse mês? Não é assim que você ouve? Eu estou desempregado. Em todas as casas espíritas, não é só você que ouve. Em todo lugar, nas igrejas, a pessoa vai bater na porta de quem pode e vai pedir ajuda. E às vezes, quem pede ajuda está se humilhando, gente. E a gente às vezes dá uma pisadinha para humilhar mais um pouquinho. Olha como é que a gente depende um do outro. Eu não sei se eu vou precisar um dia bater na casa espírita. Pode me dar uma cesta básica para eu passar esse mês? Que ninguém aguenta a fome. Ninguém aguenta a fome. Então nós não estamos sustentando vagabundos. Nós estamos fazendo o nosso dever moral. Aquela pessoa é responsável pela sua vida em espírito. É ela que vai ter perante a sua consciência e perante a Deus que rever o que ela fez aqui na Terra. Se ela for um vagabundo, se ela quis viver às custas dos outros,
É problema dela. O meu é ajudá-la. É o meu dever moral ajudá-la. Não é? Aí alguém fala assim, eu não dou dinheiro porque o cara vai beber. Ué, quem que vai ficar bêbado? É ele. Eu dou dinheiro. Quando eu tenho no meu carro, eu dou. Fala assim, você vai beber, né? O cara, não, você vai beber. Pode beber, mas você está se matando, fulano. Eu sei que você vai beber. Eu vou te dar, porque eu sei que você tem que lutar contra isso. Então, ó, pense no que eu estou te falando. Esse dinheirinho aqui, se virar bebida, é problema seu com Deus. Eu estou te dando para você comer. Agora você tem livre-arbítrio. A gente pode fazer isso. Eu não sei se eu vou cair num vício amanhã, se um filho meu vai cair num vício amanhã, e eu encontrar com um filho meu num sinal pedindo, né, dinheiro para manter esse vício. Eu não sei. Isso está nos desígnios de Deus. E Ele nos testa o tempo inteiro, gente. A ciência econômica procura remédio, diz Kardec, para isso, no equilíbrio entre a produção e consumo. Aí eu vou pular aqui, gente. Existe um elemento, diz Kardec, que não se costuma pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Ele está falando entre a demanda, o emprego e a necessidade, e a demanda para esse emprego. Esse elemento, gente, é a educação. Aí Kardec dá uma... Aqui é fantástico. Ele fala assim, não a educação intelectual. Porém, nós nos referimos à educação moral. Mas não a educação moral pelos livros, que também tem, né? Não a educação moral pelos livros, pelo menos na época de Kardec, né? A gente tinha aula de educação moral e cívica. Eu acho que muita gente aqui não pegou isso nas escolas, né? Você é jovem, né? Tem mais jovens aqui, acho que não pegaram, mas nós estudamos isso. Educação moral e cívica. Aí Kardec fala assim, não a educação moral pelos livros, e sim a que consiste no ato de formar os caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação, meus irmãos, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Eu acho isso fantástico. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E nós temos uns hábitos, né? Nós temos uns hábitos. Eu quantas vezes já vi isso na rede social, e acho legal, isso é bom na rede social, né? O pai indo na frente assim, tem uma lixeira aqui, o pai joga o lixo na lixeira, o filho vai e faz a mesma coisa, né? O pai vai e cata um negócio no chão, ou a mãe, o filho vai atrás. Isso está bem tempo que eu vi isso na rede social, eu achei lindo. O exemplo arrasta, não é isso? A minha esposa adora essa frase, né? As palavras o vento leva, mas o exemplo arrasta. Então, do mesmo jeito que a gente vê um pai ensinando o filho a cuidar do ambiente em que ele vive, existe aqueles que passam de carro com você com uma latinha e tiram. É horrível, né, gente? Você está na estrada e o cara atira. Aí vem aquele pensamento de espírito inferior e imperfeito, né? Oh! Né? Porco. Mas é porque a gente já passou essa fase, né? A gente já passou essa fase, graças a Deus, nós entendemos que nós temos que pôr o lixo no lixo, né? Então, existem tantas ações, gente, o desperdício, né? O controle dos nossos alimentos mesmo, a gente falou do corpo aqui, né? Os gastos que a gente tem com vestimenta, com alimento, isso tudo é consumismo, né? Agora, dentro do meio ambiente em que a gente vive, a gente tem ações fantásticas que a gente pode fazer todos os dias para melhorar. Essa do lixo é uma delas. Aqui em Ubatuba tem o Tamoio, que é um grupo, uma ONG, e o rapaz, que é um rapaz da Seishinoye, Uddhava, Hare Krishna. Aquele rapaz, ele dá um exemplo de cidadania aqui em Ubatuba que é impressionante. Ele limpa aquelas orlas todinha ali, né, do Perequê até aqui no Cruzeiro. Ele limpa. É um ato de cidadania. Ele falou assim, eu já conversei com o Uddhava, ele falou assim, eu faço isso porque primeiro o poder público não faz. Né? E a gente está aqui, uma árvore dessa, né, se não tiver bem podada, ela vai cair, quebrar e bater numa pessoa, numa criança, né? Então ele cuida do ambiente que ele vive. Nós podemos fazer a mesma coisa. Nós vamos na praia, que aqui nós temos mais de 100 praias,
a gente tem que juntar nosso lixinho. Aí a gente olha para a mesa do lado, para a barraca do lado, as pessoas jogaram tudo. A nossa reação qual que é? É de ir lá e pegar, né, na hora que a gente estiver saindo, se a pessoa deixou, ou falar assim, que porco. Né? Qual que é a nossa reação? Não é? Era o correto, né? Era o correto. Mas nós somos egoístas. Eu sinto dizer, a gente não pega, a maioria de nós não pega. Né? A gente recolhe o nosso cantinho, fiz a minha parte. Não fez, você vai voltar para aquela praia, todo aquele lixo que você deixou ali, que você viu, vai para o mar, né? E vai voltar para você. Os rios, a mesma coisa. A gente faz, às vezes, incursões para essas beiradas de rio, muitas casas, né? Muitos ribeirinhos, né? Que jogam seu esgoto ali dentro, que jogam seu lixo ali dentro do rio. Aí vem a enchente, leva tudo para dentro da casa dele. Ele fala assim, perdi tudo. Né? Mas perdeu porque não pensou antes. A gente faz a crítica, mas a gente não vai lá, né? E a Tamoios faz isso, né? Vai na casa da pessoa e fala, olha assim, meu irmão, tá vendo? Quantas enchentes teve ali no Parque Guarani, que a gente foi lá? Olha só, tá vendo? Se a gente cuidar daqui, né? Se a gente vê um colchão lá no rio, e a gente tirar, em vez da gente só falar, foi morador de rua que jogou, não fui eu. Se a gente for lá e tirar, a gente vai evitar que aquele rio, quando encher, traga tudo para dentro da nossa casa. Porque o morador de rua não vai estar ali. Mas a nossa casinha que a gente construiu na beira do rio com muito sacrifício, vai estar. Então, educação dos hábitos. É o que o Kardec está falando aqui. Mas a gente prefere criticar, em vez de chamar essas famílias e reunir essas famílias e educar os hábitos dessa família, mostrar para ela a realidade. Olha, não é a primeira nem a última vez, sua casa vai encher de novo, porque o rio está cheio. Hoje em dia a gente passa ali, perto do Tavares, tem morador recolhendo lixo. Tem morador recolhendo lixo. Não estão julgando mais. A questão do esgoto aí passa pelo poder público. Não tem jeito, né? Aí nós temos que orar muito, rezar muito, que é um trabalho de caridade para que aqueles que governam cidade, estado, governam países, eles consigam auxiliar essas pessoas com moradias mais dignas e etc, etc. Então, gente, para encerrar, cuidar da gente, cuidar do outro, cuidar do planeta, está inserido na lei de Deus, no mandamento maior. Para a gente amar a Deus, a gente tem que se cuidar. Para a gente amar a Deus verdadeiramente, eu tenho que cuidar do meu semelhante. E para amar a Deus verdadeiramente, eu tenho que cuidar da casa maravilhosa que Ele me oferece para o meu progresso. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe. Se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, pode me chamar ali fora, assim, isso eu não concordo. Eu aprendo com vocês, eu não sei de nada. Quem me ensinou essas coisas é a doutrina espírita, né? Eu só estou repassando aquele aprendizado que eu tive aqui nos livros, tá bom? E obviamente que eu tenho que fazer isso na minha própria vida. Deus nos abençoe. Obrigado. E nós vamos então agradecendo o nosso irmão Valteir pela sua presença, por tudo que ele nos transmitiu. E que a gente possa estar refletindo em casa, a cada momento, as nossas atitudes, a nossa vida, né? E verificar se realmente o que ele disse é uma coisa que eu converso muito lá em casa com o Vanderlei, que tipo de cristão eu sou, né? Então nós temos que perceber isso, se realmente nós estamos sendo cristãos. Porque envolve muitas coisas, envolve o nosso coração, a nossa mente. E é um trabalho árduo de lidar conosco mesmo, para que se torne um dia um verdadeiro cristão. Mas agora nós estamos engatinhando e tentando. Estamos no prezinho. Um dia a gente chega na faculdade de Cristo, né? E aí vai ficar todo mundo bonito. E o mundo vai ser bem melhor. Por enquanto, é o que temos para o momento, né? Toda essa balaio de gato. E agradecer a presença de todos. Que possamos ter um final de semana tranquilo, em paz. Que Deus abençoe o lar de cada um de nós,
a nossa família, os nossos vizinhos, aqueles que fazem parte da nossa existência, que eles possam receber nesse momento a nossa oração, a nossa gratidão, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que sejam todos abençoados, tanto amigos como família e também os inimigos, aqueles que não querem o nosso bem, a nossa felicidade, que não querem a nossa evolução, sejam todos abençoados, porque somos filhos de Deus, do mesmo Pai, e aquilo que queremos para nós, queremos para aqueles que não querem o nosso bem, principalmente, porque são infelizes, porque são cheios de defeitos como todos nós. Então, mesmo que queremos para nós, vamos desejar por aqueles que não querem o nosso bem, a nossa evolução, que tentam às vezes prejudicar o nosso trabalho. Esses precisam da nossa oração e do nosso coração, para que a gente não devolva na mesma moeda, levando em consideração tudo que Jesus nos ensinou. E assim, devagarinho, a gente vai crescendo, vai evoluindo. E neste momento, Senhor Jesus, nós agradecemos essa oportunidade abençoada de estar nessa casa de luz, junto com a família Caminho da Luz. Agradecer, Senhor, esse momento maravilhoso de orientações, esclarecimentos, de despertamento na nossa mente e no nosso coração, abrindo a nossa mente para o bem, para a luz, para o belo. E que tudo que nós estamos recebendo nesta noite, Senhor, nesta casa do Teu coração, possa chegar até o nosso lar, para aqueles que estão lá nos aguardando, possa chegar até a nossa família, levando esse carinho, essa paz, essa tranquilidade que estamos recebendo, para que possamos dividir com todos, durante todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor, nossos vizinhos, aqueles que moram ao nosso redor, para que a paz e a harmonia esteja sempre presente, a compreensão, a amizade, o carinho. Isso é muito importante, porque nós não somos seres individuais, nós vivemos em comunidade, nós vivemos com os outros e os outros vivem conosco. Então, que cada um de nós possa ser o melhor possível para todos que estão ao nosso redor. Rogando, Senhor, que esses momentos de luz, essas vibrações de paz e amor, possam chegar a todos os hospitais, orfanatos, asilos, nas penitenciárias, nos abrigos de menores, nas clínicas de dependência química. Que essa luz que brilha nesta casa nesse momento, Pai, possa chegar a todos aqueles que estão na rua, por algum motivo escolheram a rua ao invés de seus familiares. Eles sabem por quê. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Que essa luz possa brilhar na mente e no coração de cada um, que nesse momento estão dormindo pelas ruas por algum motivo. Que sejam envolvidos no Teu divino amor e que possa despertar para o bem, para a dignidade e para a vida, enviando as nossas vibrações de amor e de luz e tudo que recebemos aqui por aqueles irmãos que estão sofrendo nas guerras, nos combates, causado pelos gananciosos e ambiciosos, e que a vossa luz desça sobre nós, sobre o planeta Terra, sobre cada ser que aqui habita. Que a vossa luz, divino Jesus, seja sempre a nossa proteção de luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade aqui presente, o mentor espiritual desta casa, Itaporã e sua legião de companheiros, agradecer ao nosso anjo da guarda que nos trouxe até aqui, agradecer aos benfeitores espirituais, a equipe médica do Plano Maior, agradecer ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e a equipe médica que socorre a todos nós. Agradecer por mais esse momento abençoado. E que a paz esteja com todos nós. Um ótimo fim de semana com Jesus no coração. Que assim seja. Graças a Deus.